Sejam bem-vindos. Continuando o vídeo anterior, veja José. Ele foi lançado em uma cisterna, vendido como escravo e mais tarde se tornou um grande governante no Egito. Ele tinha acesso a tudo: dinheiro, poder, luxo. Mas quando confrontado com a tentação, quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, ele não hesitou. Ele fugiu. Por quê? Porque ele entendeu que nenhum poder ou prazer valia a pena comprometer sua santidade diante de Deus. Isso é o que os escolhidos fazem. Eles protegem seus corações. Eles não brincam com o pecado, não tentam ver quão perto podem chegar da borda sem cair. Eles vivem em pureza não porque têm que fazer isso, mas porque desejam. Mas aqui está o desafio. A santidade tem um preço. Muitas vezes significa ficar sozinho. Significa fazer escolhas que os outros não compreendem. Significa dizer não a coisas que o mundo celebra. O mundo nos diz para buscar prazer, para correr atrás de mais riqueza, mais sucesso, mais indulgência. Mas os escolhidos não são guiados por seus desejos. Eles são guiados pelo Espírito de Deus. Aqui está algo poderoso. A santidade não se refere apenas ao que você evita. Trata-se do que você busca. Não se trata apenas de ficar longe do pecado. Trata-se de buscar a justiça. Os escolhidos não simplesmente rejeitam o que é errado. Eles se apegam ao que é certo. Você já se sentiu como se não se encaixasse, como se as coisas que antes o satisfaziam não o satisfizessem mais. Esta é a marca de alguém sendo transformado por Deus. Ele está te separando. Ele está te tornando diferente. A santidade não é apenas evitar o pecado. Trata-se de refletir o caráter de Deus. Trata-se de viver em amor, em paciência, em humildade. Trata-se de tratar riqueza e sucesso não como deuses, mas como ferramentas para servi-lo. Os escolhidos entendem que as verdadeiras riquezas não vêm do que possuem, mas de quem são em Cristo. Eles não medem suas vidas pelas posses, mas pela obediência. É por isso que o mundo não os compreende. Para o mundo, a santidade parece uma limitação, mas para os escolhidos é liberdade. A liberdade de viver sem as correntes do pecado, sem o peso do compromisso e sem a culpa de uma devoção superficial. Mas há outra marca dos escolhidos, algo que se torna evidente em cada parte de suas vidas. Não se trata apenas de como vivem, trata-se de como se conectam com Deus. Esta é a quinta marca. Aqueles que são verdadeiramente escolhidos não apenas acreditam na oração, eles dependem dela. O que vem a seguir revelará por que uma vida de oração forte é essencial. Há algo inegável sobre aqueles que são verdadeiramente escolhidos por Deus. Eles não são apenas pessoas de fé, são pessoas de oração. Mas não qualquer oração, oração que move montanhas, altera ambientes e traz a vontade do céu à terra. Os escolhidos não veem a oração como um dever religioso ou um último recurso em tempos de crise. Eles a veem como sua linha de vida, sua conexão com a própria presença de Deus. A Bíblia nos ordena a orar sem parar em 1 Tessalonicenses 5:17, mas o que isso realmente significa? Significa passar horas em uma igreja repetindo as mesmas palavras? Não. Significa viver em constante comunicação com Deus. Significa que a oração não é apenas algo que você faz, é quem você é. Olhe para a vida dos maiores homens e mulheres das Escrituras. Eles não eram apenas pessoas de conhecimento ou sabedoria, eram pessoas de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo quando isso significava enfrentar a morte na cova dos leões. Elias orou, e fogo desceu do céu. Ana orou, e seu ventre estéril foi aberto. Jesus, o próprio Deus em carne, constantemente se retirava para orar. Se Jesus, o Filho de Deus, precisava orar, quanto mais nós. Mas aqui está algo importante. Os escolhidos não oram apenas para obter coisas de Deus. Eles não tratam a oração como uma transação, pedindo apenas por riquezas, sucesso ou luxo. Eles oram porque desejam estar na presença de Deus. Eles oram porque sabem que a verdadeira riqueza não é medida em dinheiro, mas na intimidade com Ele. Há muitos que veem a oração como uma maneira de conseguir mais dinheiro, mais influência, mais sucesso. Mas os escolhidos veem a oração como uma maneira de dar mais de si mesmos, mais de seus corações,
mais de sua devoção. Eles não estão focados no que Deus pode fazer por eles, estão focados em como podem se alinhar com sua vontade. Por causa disso, suas orações têm poder. Elas não são palavras fracas e vazias, são declarações de fé que abalam o reino das trevas. Eles oram com autoridade, sabendo que quando falam, o céu escuta. Aqui está algo que poucas pessoas percebem. As maiores orações muitas vezes nascem nas lutas mais profundas. Os escolhidos aprendem a orar não em momentos de conforto, mas em momentos de desespero, quando tudo está desmoronando, quando não tem dinheiro, segurança ou saída. É quando eles se aproximam de Deus com mais intensidade. Veja Jó, após perder tudo, sua riqueza, sua família, sua saúde, ele não se afastou de Deus. Ele caiu no chão em adoração. Ele clamou, mas não amaldiçoou. Ele questionou, mas não abandonou sua fé. No final, porque permaneceu fiel em oração, Deus restaurou tudo a ele e ainda mais. Essa é a diferença entre os escolhidos e os outros. Os escolhidos não oram apenas quando as coisas estão boas. Eles oram quando tudo está desmoronando. Eles oram quando não entendem. Eles oram quando o mundo lhes diz para desistir. Por causa disso, sua fé é inabalável. Mas aqui está a pergunta: como é a sua vida de oração? É forte, consistente e cheia de fé? Ou é algo que você recorre apenas quando precisa de algo? Você ora com ousadia, sabendo que Deus te ouve? Ou hesita, incerto se suas palavras realmente fazem diferença? Os escolhidos conhecem a verdade. A oração não se trata apenas de mudar situações, trata-se de mudá-las. Ela molda seus corações, alinha seus desejos com os de Deus e fortalece sua fé. É por isso que eles nunca param de orar. Mas ainda há mais que distingue os escolhidos. Não é apenas a fé deles, a santidade ou as orações. Há algo ainda maior, algo que prova sem dúvida quem realmente pertence a Deus. O que vem a seguir revelará a evidência inconfundível de quem os escolhidos realmente são: o fruto do Espírito. Esta é a sexta marca. Há algo que não pode ser falsificado, algo que separa os verdadeiramente escolhidos daqueles que apenas afirmam seguir a Deus. Não é o quanto de escritura eles conhecem, com que frequência vão à igreja ou quantas palavras religiosas falam. É algo mais profundo, algo que flui naturalmente de suas vidas. É o fruto do Espírito. Jesus deixou claro: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Os escolhidos não são identificados por suas palavras, mas pela evidência de sua transformação. Essa evidência não é riqueza material, status ou luxo. É amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Pense nisso. Você pode identificar uma árvore pelo seu fruto. Uma macieira não precisa anunciar que é uma macieira. Você simplesmente vê as maçãs crescendo nela. Da mesma forma, aqueles que são verdadeiramente escolhidos por Deus não precisam provar isso com argumentos ou títulos. Suas vidas falam mais alto do que suas palavras. O problema hoje é que muitas pessoas acreditam que ser escolhido significa ter sucesso externo. Elas pensam que significa ter riquezas, influência e conforto. Mas a Bíblia não diz: pelos seus bens os conhecereis. Não diz: pelo seu status social os conhecereis. Diz: pelos seus frutos. Olhe para a vida de Jesus. Ele não veio à terra como um rei rico. Ele não buscou poder ou luxo. Ele caminhou em humildade, amor e sacrifício. Ele não tinha casa, riquezas ou trono terreno, e ainda assim carregava mais poder do que qualquer governante e mais autoridade do que qualquer rei. Por quê? Porque ele produzia o fruto do Espírito em sua forma mais pura. Os escolhidos são assim. Eles não buscam validação do mundo, não medem seu sucesso por dinheiro, fama ou posses. Em vez disso, medem pelo quanto refletem Cristo. Mas produzir fruto nem sempre é fácil. Requer entrega. Requer morrer para si mesmo. Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. João 12, 24. Os escolhidos entendem isso.
Eles sabem que, para viver verdadeiramente, primeiro devem morrer para seus desejos egoístas, seu orgulho e as coisas que antes os controlavam. E quando fazem isso, algo incrível acontece. Eles começam a amar de maneiras que nunca imaginaram ser possíveis. Eles encontram alegria até mesmo no sofrimento. Caminham em paz mesmo quando tudo ao seu redor está em caos. Eles se tornam pacientes, bondosos e fiéis. Eles não apenas acreditam em Deus, tornam-se prova viva de sua presença. Você já conheceu alguém que irradia a presença de Deus? Alguém que apenas por estar ao seu redor faz você se sentir mais perto dele? Esse é o fruto do Espírito. Não pode ser falsificado, não pode ser fabricado. É a marca de alguém que foi verdadeiramente transformado. Mas aqui está o desafio. Muitos afirmam seguir a Deus, mas suas vidas contam uma história diferente. Eles falam sobre amor, mas se agarram à amargura, pregam sobre paz, mas estão cheios de medo, afirmam ter fé, mas vivem consumidos pela ganância. Os escolhidos são diferentes, sua transformação é real, e a prova está em seus frutos. Então aqui está a pergunta: o que sua vida diz sobre você? Quando as pessoas olham para você, elas veem a evidência da presença de Deus? Elas veem amor, alegria e paz, ou veem outra coisa? Esta é uma das marcas mais claras dos escolhidos. Não é encontrada em palavras, mas em ações. Quando o fruto do Espírito está presente, não há como negar a quem você realmente pertence. Agora, quero te pedir para fazer algo poderoso. Se esta mensagem falou com você, se você conhece alguém que precisa ouvir esta verdade, reserve um momento e compartilhe este vídeo. Você nunca sabe o quanto uma mensagem pode mudar uma vida. Mas ainda há uma marca final dos escolhidos, uma que sela tudo o que falamos. É a prova definitiva, o sinal inegável que separa o povo de Deus do resto do mundo. Se você tem isso, pode ter certeza de que pertence a Ele. Prepare-se, porque o que vem a seguir revelará a verdade mais poderosa até agora, o selo de Deus. Esta é a 7ª marca. Há uma marca final que distingue os escolhidos do resto do mundo. Não é algo que você pode comprar, falsificar ou alcançar através de esforço humano. É algo que apenas Deus pode colocar sobre seu povo. É o selo de Deus. A Bíblia deixa claro: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Esse selo não é uma marca visível, mas é inegável. É a evidência de que uma pessoa pertence a Deus, que foi separada para algo maior e que carrega uma identidade eterna que não pode ser apagada. Ao longo das Escrituras, Deus sempre marcou seu povo. No Antigo Testamento, ele separou Israel, dando-lhes leis e mandamentos que os tornavam distintos das nações ao redor. No Novo Testamento, ele marcou seus seguidores com o Espírito Santo, um selo que os identificava como seus. Nos últimos dias, o livro do Apocalipse fala de um selamento final, onde o povo de Deus será inconfundivelmente separado do resto do mundo. Esse selo não é para todos, não é dado àqueles que simplesmente afirmam crer. É dado àqueles que vivem em obediência, que andam em fé e que se rendem plenamente à vontade de Deus. Muitas pessoas querem os benefícios de ser escolhido, mas poucos estão dispostos a pagar o preço do verdadeiro discipulado. Olhe para Noé. Ele viveu em um tempo de grande maldade, em um tempo em que o mundo inteiro havia se afastado de Deus. No entanto, porque ele foi fiel e andou em obediência, Deus o selou dentro da arca, protegendo-o do juízo que veio sobre a terra. O mesmo é verdade hoje. O mundo está se afastando cada vez mais de Deus. As pessoas estão atrás de riquezas, sucesso e luxo, acreditando que essas coisas lhes trarão segurança. Mas no final, somente aqueles que são selados por Deus permanecerão. Somente aqueles que realmente pertencem a Ele resistirão. Esse selo não se trata de religião, não se trata de seguir regras ou tradições, trata-se de relacionamento, trata-se de conhecer Deus pessoalmente, andar com Ele diariamente, ser cheio de seu Espírito e viver de acordo com sua vontade. Os escolhidos entendem isso. Eles não colocam sua confiança em dinheiro, posses ou conquistas humanas. Eles confiam apenas em Deus. Eles sabem que sua verdadeira riqueza não está no que possuem,
mas em quem os possui. Mas aqui está algo que você precisa entender. Ser selado por Deus não significa que você não enfrentará provações. Não significa que você não será testado. Na verdade, o inimigo lutará ainda mais contra aqueles que carregam essa marca. Mas nenhum ataque, nenhum desafio, nenhuma tempestade pode remover o que Deus colocou sobre você. É por isso que os escolhidos andam com confiança. Eles não vivem com medo porque sabem que pertencem a Deus. Eles não fazem concessões porque sabem que foram separados. Eles não buscam a aprovação do mundo porque já carregam a aprovação do único que realmente importa. Agora a pergunta é: você tem esse selo? Você realmente se rendeu a Deus de uma maneira que te marca para sempre? Ou você tem vivido com um pé no mundo e outro na fé? O tempo está chegando em que a diferença entre os escolhidos e o resto do mundo será inconfundível. Quando esse dia chegar, não haverá meio termo. Você será selado por Deus ou marcado pelo mundo. Portanto, reserve este momento para refletir. Isso não se trata de medo, trata-se de verdade. Trata-se de saber onde você está, fazendo uma escolha que definirá sua eternidade. Agora, tudo o que falamos leva a uma conclusão final. Uma que irá te desafiar, inspirar e chamar para algo maior. Conhecer essas marcas não é suficiente. Você deve decidir o que fará com esse conhecimento. O que vem a seguir é uma decisão que apenas você pode tomar. Agora que você viu as 7 marcas dos escolhidos, a pergunta não é mais se elas existem, mas se existem em você. Você realmente foi separado? Você carrega esses sinais inegáveis de pertencimento a Deus? Isso não se trata apenas de acreditar em Deus. Até mesmo os demônios acreditam e tremem em Tiago 2:19. Isso se trata de rendição, de transformação, de viver uma vida que reflete inconfundivelmente sua presença. Os escolhidos não são definidos por palavras, mas por ações. Eles não falam de fé, andam nela. Eles não apenas reconhecem a verdade, são moldados por ela. Olhe para as 7 marcas: um coração transformado, um amor inabalável pela verdade, perseverança nas provações, um desejo por santidade, uma vida de oração poderosa, o fruto do Espírito e, por fim, o selo de Deus. Essas não são características que podem ser falsificadas, são o resultado de uma vida completamente entregue a Deus. Então, pergunte a si mesmo: essas marcas me definem? Se não, então agora é a hora de mudar. Agora é o momento de parar de viver com um compromisso superficial, de deixar de lado coisas que te afastam de Deus. A verdade é esta: haverá um tempo em que será tarde demais para decidir. A Bíblia nos alerta que está chegando o dia em que o trigo será separado das ervas daninhas, quando os fiéis serão separados dos infiéis. Nesse momento, somente aqueles que realmente pertencem a Deus permanecerão. Mas aqui está a boa notícia: Deus está te chamando hoje. Ele está te dando a oportunidade de entrar na sua verdadeira identidade, de andar na plenitude de seu chamado e de se tornar tudo o que Ele te criou para ser. Então agora eu te pergunto: o que você fará com esse conhecimento? Você irá ignorá-lo e continuar vivendo como sempre, ou permitirá que ele te transforme? Este é o seu momento. Esta é a sua oportunidade de se alinhar com a vontade de Deus como nunca antes. Se esta mensagem falou com você, se você sente Deus agitando algo em seu coração, então haja agora mesmo. Inscreva-se neste canal para que você possa continuar recebendo revelações poderosas que fortalecerão sua fé. Curta este vídeo se você está pronto para andar como um dos escolhidos. E mais importante, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvi-la, porque a verdade que você acabou de receber não deve ficar com você. Ela deve alcançar outras pessoas também.